Pessoal, que bom que vocês voltaram. Aqui é o Tomate na Mão. Nós vamos hoje fazer a nossa revisão e as nossas considerações sobre o episódio 23 da temporada primeira da série Problema dos Três Corpos, que está sendo exibida pela Tencent TV da China. Essa série é baseada num livro do Liu Cixin, que é um autor chinês muito conhecido, ficou famosíssimo lá na China. Essa série está fazendo um sucesso enorme, não é só na China, em todo o Sudeste Asiático, Vietnã, ficou muito famosa mesmo. E se vocês sabem, está vindo, os americanos estão fazendo, já gravaram a série inteira, estão agora na pós-produção e devem lançar este ano ainda uma série inspirada no mesmo livro, né? Na verdade, é um conjunto de 3 livros. Eu estou entendendo que no caso da série chinesa, a primeira temporada vai ser o primeiro livro, vai ser uma temporada por livro. Eu estou imaginando, vamos ver como é que fica, né? De qualquer forma, se você quer dicas de como assistir essa série, onde é que ela está, como botar legendas em português e tudo mais, eu falo sobre isso no primeiro vídeo da minha lista aqui. Eu vou deixar o card em algum lugar por aqui. Agora eu vou fazer uma pequena revisão entre o primeiro capítulo e o capítulo 22, que foi o último que a gente assistiu, e depois vamos fazer a nossa avaliação do capítulo 23. Se você não quer ver recapitulação, é só pular para o próximo capítulo aqui no YouTube, né? Esse vídeo tem capítulos no YouTube. O próximo capítulo já vai ser a nossa consideração sobre o episódio 23. Bom, a história começa em 2007, na China, quando começam a morrer vários cientistas. Eles se suicidam e deixam recados enigmáticos, como, por exemplo, a Yang Dong, que é uma astrofísica, deixou esse recado aqui: a física não existe mais, né? Como se fosse uma coisa dramática e coisa e tal. E não foi só ela, foram vários cientistas. Então, o governo ficou preocupado, o governo chinês, e decidiu investigar esse caso, o que estava acontecendo. Então montou uma equipe, que é o Xi Qiang e o Wang Miao, são esses dois rapazes aqui. O Xi Qiang é um investigador policial, um detetive experiente. O Wang Miao está ajudando ele porque ele é cientista, então como o caso envolve cientistas, ele tem mais facilidade de entrar nos lugares e coisa e tal. Então essa dupla é, digamos, os personagens principais, pelo menos desse primeiro pedaço da série, né? Então, Xi Qiang e Wang Miao são o foco da atenção. E logo no início, eles descobrem que existe uma organização chamada Fronteiras da Ciência, que vários dos cientistas que se suicidaram passaram por lá antes, né? Então, a Fronteiras da Ciência é da Shen Yufei, ela que comanda essa coisa toda. E aí, o Wang Miao chega a participar de uma reunião deles lá, de uma apresentação deles lá da Shen Yufei, em que ela fala sobre 2 hipóteses: a hipótese do atirador e a hipótese do fazendeiro. São bem curiosas essas hipóteses, eu descrevo elas no meu segundo vídeo aqui da lista. Se você quiser ver, eu vou deixar também o card desse episódio para você dar uma checada na descrição completa. Mas basicamente são limitações à capacidade da ciência. A nossa ciência não é onisciente, você não consegue saber tudo, você tem um limite da ciência, né? E é justamente o que trata essas 2 hipóteses, né? Mais adiante na investigação, eles entram em contato com a Ye Wenxi, né? A Ye Wenxi é essa senhora, ela também é uma cientista, também é uma astrofísica, e ela é a mãe da Yang Dong. Lembra aquela primeira cientista que morreu lá em 2007, coisa e tal? Essa aqui é a mãe dela. E ela parece que tem alguma ligação com Fronteiras da Ciência, eles não sabem, tudo que eles sabem é que ela teve algum contato com a Shen Yufei e ela não se suicidou, o que é raro, né? Os cientistas que acabavam se suicidando depois disso. Então o Wang Miao, ele faz amizade com ela, conversando com ela sobre as coisas, então ela fala um pouco sobre a história dela, e ela tem uma história muito trágica, porque a família dela foi vítima da Revolução Cultural Chinesa. A Revolução Cultural Chinesa foi um período muito duro da ditadura do Mao Zedong, né? Logo no início lá do comunismo na China. Muita gente foi perseguida, muita gente foi morta, e o pai dela foi uma dessas pessoas, né? E o maior trauma da Ye Wenxi é que, na verdade, quem denunciou o pai foi a irmã dela, então ficou uma coisa realmente, destruiu a família dela completamente. Então, essa cena aí, ela está com o pai morre logo em seguida. A Ye Wenxi, então, ela é levada para um campo de trabalho forçado depois da morte do pai dela, e ela trabalhava com corte de árvores e coisa e tal, e daí ela foi acusada também, acabou ela mesmo sendo perseguida pelo governo, mas em determinado momento ela foi salva por esse rapaz aqui chamado Yang Weining, né, que
justamente vai ser o pai da filha dela, né? A Yang Dong. E o Yang Weining, ele leva ela, tira ela da cadeia e leva ela para ajudar num projeto de um observatório da Costa Vermelha, né? Que é um grande radiotelescópio que tem no alto de uma montanha, cujo objetivo é, na verdade, é um SET, é uma busca de seres extraterrestres, né? Então ela vai para esse observatório e ali ela vai inicialmente só para fazer limpeza, para trabalho braçal, né? O cara só queria tirar ela da cadeia porque ele era amigo, ele era aluno do pai dela, então deu um jeito de tirar ela de lá. Mas aí ela foi mostrando a capacidade dela, porque ela já era astrofísica, ela já tinha terminado a faculdade, então ela sabia muito de astrofísica. Na época acabou ajudando o observatório, né? Acabou crescendo lá na hierarquia do observatório, né? E mais adiante, lá no episódio 17, a gente descobre que a Ye Wenxi é a comandante do Fronteiras da Ciência. Na verdade, essa organização toda, ela é a comandante de tudo, né? E na verdade, essa grande organização surgiu justamente porque, em algum momento no passado, ela conseguiu entrar em contato com extraterrestres. Então, eles sabem, eles entraram em contato com extraterrestres, uma raça extraterrestre chamada Trissolarianos. Eles estão vindo para a Terra numa grande frota, né, interestelar, de milhares de naves que andam a uma velocidade de 10% da velocidade da luz, então devem chegar no planeta Terra em 400 anos. E daí ela montou essa organização chamada ETO, Earth Trisolarian Organization, organização Terra Trissolares, né, para organizar a chegada dos aliens aqui no planeta Terra, né? E originalmente a ideia é que os aliens poderiam ajudar a raça humana até a dirigir o planeta e coisa e tal, e né, forçar o ser humano a ser um ser humano melhor e coisa e tal. Mas, à medida que o tempo foi passando, essa organização que ela criou, né, que inclui o Fronteiras da Ciência e coisa e tal, mas o nome é ETO, né, ETO, ela acabou se separando em 3 vertentes diferentes. Você tem os adventistas, que é uma parte do pessoal que não gosta da humanidade, que acha que o ser humano tem que ser punido, então eles querem que os Trissolarians venham para cá e matem todo mundo, acabem com a humanidade completamente. E os redencionistas, que na verdade querem ajudar os Trissolarians a resolver o problema dos 3 corpos, né? O nome Trissolarians é justamente porque eles vêm de um planeta que gira em torno de 3 estrelas. E o problema dos 3 corpos é um problema conhecido desde a época do Newton, até hoje não tem uma solução na física, né? Quando você tem 2 corpos de massa mais ou menos equivalente, um circulando ao redor do outro, você tem uma solução analítica fácil. Quando você tem um corpo muito grande e outros corpos muito menores circulando em torno desse corpo grande, você também tem soluções analíticas simples, o caso do sistema solar, por exemplo. Mas se você tiver 3 corpos de tamanho mais ou menos equivalente, um girando em torno do outro, o movimento desses corpos acaba sendo caótico, imprevisível. Não tem uma fórmula matemática que descreva, e mais do que isso, não tem nem como você prever com cálculo numérico, com simulação, nada disso, né? Inclusive, um subplot dessa série até aqui é que justamente os redencionistas ficam tentando descobrir a solução do problema dos 3 corpos, até que chega no episódio que eles descobrem que não tem jeito, não tem como resolver o problema dos 3 corpos, né? E uma terceira facção são os sobrevivencialistas, que querem, acima de tudo, que a raça humana sobreviva ao contato com os aliens. Então eles não estão muito preocupados em punir as pessoas, também não estão preocupados com os aliens virem para cá, mas eles querem sobreviver, eles querem que a raça humana coexista com os aliens aqui no planeta Terra, né? Pode ser que isso não seja possível, porque os Trissolarianos têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. Então, será que eles vão aceitar a gente na sociedade deles, né? Aliás, isso é uma questão que muita gente na ética libertária faz essa pergunta, né? Ah, será que um extraterrestre participaria da nossa ética libertária e coisa e tal? E eu já falei que, pelo menos na situação atual, não é essa a pergunta correta. Você perguntar isso é inútil. Se alguém chegou no nosso planeta, eles têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. O que a gente tem que perguntar é se eles vão aceitar a gente no pacto libertário deles. Não o contrário, a gente não vai ter nem escolha nesse sentido. No episódio 19, a gente conhece o Mike Evans, que seria um outro cientista também que ajudou
a Ye Wenxi, bem no início desse projeto, ele foi a pessoa que, digamos que junto com ela, criou a Eto, né? E ele é o chefe dos adventistas, daqueles que querem matar toda a raça humana e coisa e tal. E ele tem um ajudante muito forte que é o Panam. O Panam também é um dos cabeças ali dos adventistas que querem matar a raça humana, né? No episódio 20, a gente descobre que a Shen Yufei, que era a líder dos redencionistas, ela que ficava tentando resolver o problema dos 3 corpos e coisa e tal, ela acaba se suicidando também, né? E a Shen Yufei, então, é muito triste isso. E causa muitos problemas isso daí. Por quê? Porque o Panam esteve com ela imediatamente antes dela se suicidar, então todo mundo acha que ele tem alguma coisa a ver com a morte dela, muito embora a câmera mostre que tenha sido ela própria que tenha feito o ato, né? Como falhou a tentativa dela de calcular o problema dos 3 corpos, chegou à conclusão que é impossível de calcular, ela acabou fazendo isso, né? Tomando essa decisão. E no episódio 21, o Wang Miao ele é convidado para uma reunião da Eto dos adventistas, né, do pessoal que quer destruir a humanidade. E aí o Panam explica a história toda. Ele fala que, de fato, as naves lá do planeta Trisolares já partiram de lá, já estão a caminho da Terra, e que ele acha que eles vêm aqui que devem acabar com a raça humana inteira e coisa e tal, e que ele está preocupado porque tem o pessoal redencionista está atrapalhando esse plano deles, né? Porque de repente, se os redencionistas conseguissem resolver o problema dos 3 corpos, os trissolarianos voltariam para o planeta deles, né? E resolveriam o problema, não precisariam vir para a Terra. E daí, na visão dele, a raça humana ficaria sem o castigo que ela merece e coisa e tal, né? E nesse meio tempo, existe um grande conjunto de militares chamados Centro de Batalha, né, que são militares chineses e de outros países também, tem um monte de gente aqui de outros países, aparentemente tem 8 países no mundo além da China, na verdade é por continente, eles fizeram uma... Enfim, esse grupo de militares aqui está justamente tentando entender, estudar esse caso dos cientistas, e depois que descobrem que a questão é de extraterrestres, aí que eles ficam preocupados mesmo, né? Porque, lógico, os governos da Terra querem entender essa história. Até aqui ninguém sabia que existia essa Earth Trissolarian Organization, né? Esse contato com extraterrestres, ninguém estava sabendo disso, né? Então agora os governos do mundo todo estão se incumbindo disso daí, de tentar identificar o que está acontecendo, e eles conseguem hackear o notebook do Panam e pegar a lista de membros da Eto e fazem uma caça a membros da Eto no mundo todo, né? Só que o Panam foi mais esperto que eles e deixou no notebook dele só os membros redencionistas. Então, na verdade, os militares acabaram ajudando o Panam, ajudando os adventistas. Ajudaram a pior parte dentro da Eto, né? No episódio 22, que foi o último episódio, a Ye Wenxi está chateada porque viu o que o Panam fez, ele traiu, na verdade, o pessoal, né? E com isso, então ela decide marcar uma grande conferência para falar a todos os membros da Eto. Lembra, ela ainda é a comandante de todo mundo, ela que manda na parada toda, né? E nesse meio tempo, o Wang Miao ele entra uma última vez no jogo, e lá no jogo ele é transportado para a fase final, né? Ele vai direto para a fase final do jogo, em que mostram a frota trissolariana saindo do planeta Trisolares em direção à Terra. No último episódio também, a Mu Xing, que é uma repórter que estava ajudando o Panam, ela acaba sendo morta pela Shen Xue, que é sobrinha da Ye Wenxi, e que é uma assassina profissional, e acaba matando ela, mas também acaba matando ela meio que por influência do Panam, né? Só que, nesse momento que ela mata a jornalista, ela consegue deixar uma mensagem gravada que depois o Xiqiang vai desvendar, e essa mensagem gravada diz exatamente que ela estava sendo morta por conta da comandante, e a comandante é a Ye Wenxi. Então a polícia agora, os investigadores, o Xiqiang e o Wang Miao, sabem que a comandante dessa organização toda é a Ye Wenxi. Eles já estavam desconfiando que ela tinha um papel importante nessa coisa, mas agora eles descobrem que ela não é só mais uma pessoa importante, ela é a comandante da coisa toda, né? E então, assim que terminou o último episódio, né, o episódio 22, então nós vamos começar agora a nossa revisão do episódio 23 da série. O
episódio 23 começa logo com o final do episódio passado. Aliás, até repete o final do episódio 22, em que o Xiqiang e a Xu Bingbing falam para o Wang Miao que, olha só, a gente chegou à conclusão de que é a Ye Wenxi que é a comandante de toda aquela organização. Isso é um choque para eles, né? Porque o Wang Miao tinha até alguma amizade com ela, achava que ela era uma cientista interessante, coisa, não imaginava que ela era... Ele sabia que ela tinha algum papel lá na organização lá da Fronteiras da Ciência, da ETO e coisa e tal, mas ele não sabia que ela era a comandante, a top de tudo lá, né? E conta também que foi a Shen Shui que matou a Mu Xing, a repórter. Então que eles precisavam entender esse relacionamento da Ye Wenxi com a Shen Shui, e parece que a Xu Bingbing fez uma pesquisa e descobriu o seguinte: a Shen Shui, como a gente disse, ela é sobrinha da Ye Wenxi. Mas lembra, a irmã da Ye Wenxi, a mãe dela, é a pessoa que denunciou o pai. Então as irmãs não se falam. Então como é que pode a sobrinha ser tão próxima da tia, sendo que a tia não fala com a mãe, né? E aí conta a história do passado, como é que foi o início dessa relação entre a Shen Shui e a Ye Wenxi, né? A Shen Shui foi admitida na universidade, na mesma universidade que a Ye Wenxi é professora, e só que ela chegou lá e parece que a mãe dela vendeu a vaga dela para outra pessoa, para a pessoa que estava em segundo lugar na coisa de admissão, né? Então a mãe dela disse que ela não tinha interesse na vaga, então quando ela chegou lá na universidade, ela foi comunicada que ela não tinha mais a vaga, né? Como a mãe dela abriu mão, a vaga foi para a segunda colocada e coisa e tal, e lógico, ela ficou muito chateada com a mãe dela nessa situação. Ou seja, pintar a mãe, essa irmã da Ye Wenxi era realmente uma pessoa muito mal, né? Prejudicou a própria irmã, tá aqui a imagem dela com a filha, né? E aí a Ye Wenxi vai falar com ela e fala: não, olha só, eu posso ajudar, eu posso resolver o seu problema, porque ela é professora na universidade, então ela deu um jeito de resolver o problema da Shen Shui, e daí a Shen Shui pôde estudar e coisa e tal, completou a formação dela graças a Ye Wenxi, não graças à mãe dela. A mãe dela, ao contrário, jogou fora a vaga dela na universidade, né? Então daí isso explica essa ligação das duas, né? E desde então a Shen Shui faz parte da ETO, trabalha com a Ye Wenxi, e mais do que isso, é a guarda-costas da Ye Wenxi, porque ela tem um negócio de arte marcial, ela, né, mata as pessoas com muita facilidade e coisa e tal. E aí estão os três discutindo aqui sobre essa situação, né, e eles decidem que o Wang Miao deve ir nessa convenção. Ele foi convidado para mais uma reunião da ETO, né? A primeira reunião que ele foi convidado foi justamente o Panam convidando para trazer o pessoal para a ETO dentro dos adventistas, e o Wang Miao ele até entrou nos adventistas meio que fingindo, né? Porque ele queria só entrar para estudar a coisa, e agora ele foi chamado para a reunião da ETO, digamos, geral, né? Imagina-se uma confusão danada, porque os redencionistas foram presos pela polícia, né? A maior parte deles foram presos pela polícia, e você tem agora o resto deles lá discutindo a questão, e muita gente culpando o Panam pela morte da Shen Yufei também. Então, realmente, vai ser uma confusão danada essa reunião lá do ETO, né? Bom, também, quem vai nessa convenção também, o Wang Miao vai estar presente. Só que daí o Xiqiang quer que agora tenha força policial para resguardar a segurança do pessoal. Então o general Sheng, que é o chefe da investigação toda, ele permite que o Xiqiang tenha uma verdadeira força de exército lá, tem tropas quase que limitadas para cercar esse local da convenção, caso aconteça algum problema, né? E aqui a gente tem uma cena da Ye Wenxi com a Shen Shui, em que a Shen Shui pergunta para ela: e aí, você vai na convenção, né? Você vai falar lá na convenção e coisa e tal? E ela fala: sim, vou falar, decidi falar, eu tenho que falar e coisa e tal, tenho que resolver esse problema, e pode mandar confirmação e coisa e tal. E aqui na cena da Ye Wenxi e a Shen Shui tem uma cena que passa meio desapercebida,
quando a Chen Shue vai mandar os arquivos, né, porque a Ye Wenxi falou, não, pode confirmar minha presença, pode mandar as ordens, pode avisar todo mundo, né? Aí a Chen Shue, ela vai lá e manda as coisas todas, e aí ela nota que existem vários arquivos aqui que foram recuperados no computador dela. Então tem vários arquivos que, na visão dela, a Ye Wenxi não sabia que tinham no computador, e ela até pergunta para Ye Wenxi, você quer que eu apague para você de verdade esses arquivos, para não ficar nenhuma prova aqui, não quer que apague tudo? E aí o Enchi falou, não, pode deixar que eu vou cuidar disso depois, né? E aí é aqui que a gente pela primeira vez tem aliás, esse episódio é cheio de dicasinhas dadas assim, meio soltas, coisas que vão se tornar muito mais importantes no futuro, né? Então tem aqui, ó, eu tenho que tirar minha cara daqui, não dá para ver. O que será isso? O que será um etossófon? Né? As outras coisas aqui tem um monte de arquivo aqui, que não quer dizer muita coisa. Um etossófon. Para mim falar mais ou menos o que é isso, eu vou ter que abrir um aviso de spoiler, porque no final das contas é algo que só vai ser explicado mais adiante, né? Mas se você quiser saber o spoiler, é só aguardar. Se você não quiser saber o spoiler, é só pular para o próximo capítulo, que eu vou voltar na próxima parte sem spoiler, ok? Então, o Sophon é justamente o segredo de como que os Trissolarianos comunicam-se com o planeta Terra de forma ágil. Para pensar, né? A Terra está a 4 anos-luz desse planeta desconhecido dos Trissolarianos. Então uma mensagem, tipo assim, oi, tudo bem? Ia levar 4 anos para chegar. Aí até os Trissolarianos responderem, oi, legal, bacana e coisa e tal. Ou seja, como é que você conversa essas coisas assim a cada 4 anos lançando mensagens, né? E mais do que isso, porque a gente sabe que os Trissolarianos construíram um jogo, construíram um monte de coisa, fizeram um monte de coisa aqui na Terra, tem satélite Trissolariano na Terra já. E aí, ou seja, como que eles fizeram isso conversando palavra, jogando palavra para um lado a cada 4 anos? Na verdade, a cada 8 anos, né? Porque vai e para voltar mais 4. E a verdade é essa, os Trissolarianos têm acesso a uma tecnologia mais avançada, eles têm a capacidade de emitir sófons, que seriam partículas de uma dimensão adicional às nossas dimensões e que chegam imediatamente aqui e por exemplo, permitem que eles observem tudo o que está acontecendo. Você lembra que o Wang Miao está com um contador na frente da vista dele, né? E desde o episódio 2 ele está com esse contador na frente da cara dele, o episódio 3, se não me engano, lá desde o início. Ele está com esse contador. E continua o contador lá, tá? O contador originalmente era 49 dias, agora já está entre 13 e 14 dias, alguma coisa assim. O contador continua ali na cara dele, né? E esse contador é um Sophon. É um Sophon, então tudo que o Wang Miao vê, os Trissolários veem também imediatamente. Eles têm conhecimento de tudo que está acontecendo, porque o Wang Miao é o cara que está com um Sophon na cabeça, e daí ele faz esse tipo de coisa, de vigilância, né? E também são Sophons que os Trissolarianos conseguem manipular algumas coisas. Conseguem, por exemplo, botar o contador na frente da retina do Wang Miao, conseguiram fazer aquele negócio do universo piscar lá no iniciozinho da série, lembra? Então, tudo isso é feito com Sophon. Então, o Sophon é uma coisa fantástica. A gente vai ver mais adiante aí na história, né? Aí tem uma outra cena em que a Ye Wenxi, ela está muito preocupada, né? Ela sabe que essa reunião da Eto é uma reunião importante, uma reunião polêmica, uma reunião que vai dar problemas. Então, ela, antes de ir para a reunião, ela vai no túmulo da filha dela, da Yang Dong, né? E essa aqui é outra cena do mesmo tipo da anterior, né? Você tem um cara parado ali e em determinado momento mostra o broche dele, mostra que ele tem o broche da Tsinghua University, né? Que é a universidade que eles estudam, mas não mostra nem a cara da pessoa e coisa e tal. E a questão aqui é, de novo, esse cara aqui é um cara muito importante, ele vai fazer uma diferença danada no livro 2, na segunda temporada da série, né? E realmente vai fazer uma diferença enorme mais adiante. Por enquanto, ele só aparece... olha só, não dá para ver nem o rosto dele. É quase um cameo, né? Que ele aparece aqui nessa cena, mas é ele.
Eu vou fazer um aviso de spoiler aqui. Se você não quiser saber quem é essa pessoa, qual a importância dela também, é só pular para o próximo capítulo. No próximo capítulo a gente volta sem spoiler novamente, né? Pois bem, esse cara é o Luo Ji. Luo Ji, ele é um professor também lá da Universidade da Tsuchigaya. Ele aparece no primeiro livro quase que como um convidado, assim, aparece nessa cena e acabou, não tem nada no primeiro livro dele. No segundo livro, esse cara vai se tornar uma pessoa extremamente importante na história. Na verdade, vai ser o grande salvador da humanidade. A humanidade vai se salvar por causa deste cara que está aí, em última análise. E, bom, não dá para nem explicar o que ele vai fazer a essa altura do campeonato, que a gente não tem muita informação ainda, mas só guarda isso. Esse cara é extremamente importante. Ele apareceu por 3 segundos nessa primeira temporada, mas ele vai ser muito importante. E aí, então, o Xiqiang leva o Wang Miao para tal conferência lá do Eto, né? Ele vai até ali perto e fala para ele, olha só, fica perto da parede, quando entrarem os guardas, não se assuste, coisa e tal, toma cuidado, porque ele está preocupado que podem querer matar o Wang Miao, né? Você sabe, o Panam é um cara perigoso, o Panam é o grande mal ali dessa história. Mas beleza, o Wang Miao vai sozinho, o Xiqiang fica de fora, mas lembra, o Xiqiang agora ele tem todo o exército da China se precisar para entrar lá no negócio, né? E aí o Wang Miao chega lá no lugar que marcaram a reunião, e é uma coisa bem estranha, assim, um galpão enorme, uma coisa estranha, um monte de carro parado, aí ele para o carro dele, vai a pé ao trecho final. E aí, de repente, ele chega num galpão enorme, em que tem um monte de gente, uma confusão danada, um monte de gente gritando, brigando. Justamente isso é a questão da briga com o Panam, porque o Panam, né, teria matado a Shen Yufei, então é a briga das facções internas ali da Eto. Ali todo mundo é Eto, mas como a gente sabe, tem as várias facções lá dentro e o pessoal está acusando muito o Panam, né? Em determinado momento, o Panam chega, ele começa a falar lá na reunião, e ele fala que, a primeira coisa que ele fala, não, olha só, fiquem tranquilos, porque eu só tirei aqueles traidores da redenção, os redencionistas poderiam achar o resultado do problema dos 3 corpos, e daí os senhores, né, os trissolarianos não viriam mais para a Terra, então eu tive que acabar com isso, acabei com eles e coisa e tal, e eu tenho certeza que a comandante vai vir para cá e ela vai falar que ela é uma adventista também, ela tá do meu lado, ela quer que a gente faça isso, a gente tem que purgar a raça humana mesmo, a raça humana não serve, não é digna de viver, os trissolarianos têm que destruir todo mundo, então ele começa com esse papo, mas é lógico que o pessoal começa a brigar muito, né? Muita gente não concorda com o fato dele ter matado a Shen Yufei, até porque mesmo que eles tivessem divergência, e eles tinham divergências, né? Começar a matar um ao outro realmente é um absurdo isso daí, né? E aí dá uma confusão danada, em determinado momento começa todo mundo a gritar, todo mundo a cobrar eles e coisa e tal, e aí de repente entra a comandante. E essa cena é muito legal, né? Porque tá aquela briga, um monte de gente brigando, todo mundo gritando, discutindo, e de repente chega a Ye Wenxi, uma senhorinha magrinha, pequenininha, assim, botando o maior respeito, todo mundo fica quieto. Ela que vai decidir, né, a coisa final, ela que vai dizer para que lado a coisa vai. Seremos todos adventistas no final das contas, vão querer matar a raça humana inteira mesmo e coisa e tal. E daí ela chega lá, né, e começa a falar com o Panam, e o Panam fala com ela para ela se declarar adventista, declarar que realmente o objetivo é a erradicação da raça humana. Só que aí o Panam fala, não, mas essa já é o objetivo de qualquer forma da Eto. A Eto já foi criada para isso, para punir os humanos, para ajudar os trissolarianos na Terra, né? Tá o Panam aqui falando com ela, né? Aí ela vira para ele e fala, Panam, me fala um negócio, qual que é realmente o nosso objetivo? E aí ela força ele a dizer o objetivo da Eto, que na verdade não é bem isso, não é destruir a raça humana. É se preparar para a chegada dos aliens, dos trissolarianos, realizar o que for necessário de apoio para eles virem aqui,
mas garantindo também que a raça humana sobreviva, que a gente possa coexistir com os aliens, né? Então ele próprio é obrigado a ler a motivação inicial da Eto, e daí, né, fica óbvio que ele estava errado. Não, o objetivo não é acabar com a raça humana, é que a gente prepare o mundo para que os aliens venham e a gente continue sobrevivendo junto com eles, né? E daí ela fala para ele que você usou métodos fora da nossa organização, você que na verdade traiu a nossa organização com essa insistência nos adventistas e coisa e tal. Você e o Mike Evans são pessoas que não devem estar na nossa organização, né? E quando ela fala isso, teve um outro rapaz que falou também, mas aqui não é. Aliás, só uma observação sobre esse outro cara que falou aqui. É muito engraçado, né? Eles botam alguns estrangeiros assim, mas é muito parecido que todos os estrangeiros que você vê têm esse mesmo estereótipo, com barba e cabelo meio longo, né? Enfim, eu fico imaginando se nós tratamos aqui no Ocidente, ou aqui no Brasil, aqui na América Latina também, os chineses de forma tão estereotipada como eles tratam os ocidentais lá, né? É curioso você ver esse negócio, né? Porque dá pra ver que é meio estereotipado a mesma coisa, mas enfim, provavelmente a mesma coisa. Se eles olharem os filmes aqui do Ocidente, vão achar a mesma visão, né? E ela ainda acusa o Mike Evans e o Panam de traição. Por quê? Porque ela fala sobre a antena que está lá no Costa Vermelha 2, né? O Costa Vermelha, vocês lembram, era o nome do observatório lá, radiológico, que ela começou o contato com os aliens. Mas depois disso, o Mike Evans, que estava com ela, criou a Eto, né? Eles pegaram um navio e criaram uma segunda antena no navio, porque justamente o governo chinês estava abandonando o Costa Vermelha era arriscado demais ficar usando aquilo lá, então eles criaram no navio uma outra antena para continuar conversando com os aliens, e o Mike Evans que cuida dessa parte, né? E daí ela descobriu que eles interceptaram uma série de mensagens dos extraterrestres e não passaram para a Ye-Wenxi, né? Ou seja, eles ficaram conversando e responderam essas mensagens sem passar para Ye-Wenxi. E aí também explica por que o Panam tinha tanta intriga com a Shen Yufei. Por quê? Porque a Shen Yufei, de fato, ela era uma adventista também. Ela também estava do lado do Panam e do Mike Evans e de tantos outros ali. Só que ela, no fundo, ela percebia que tinha alguma coisa errada com aquilo ali. E foi a Shen Yufei que, na verdade, atuou como uma agente dupla para a Ye-Wenxi, e ela passava essas informações. Como é que a Ye-Wenxi soube que o Panam e o Mike Evans estavam traindo ela? Justamente pelas informações que a Shen Yufei passou para ela, né? Então, essa história realmente parece que o Panam e o Mike Evans estavam tramando contra a comandante, né? Embora sempre se colocassem como amigos e coisa e tal, eles estavam tramando contra ela, né? E daí ela dá um sinal e a Shen Shui, que é a sobrinha dela, que é a matadora profissional dela, vai lá e mata o Panam em 1 segundo, né? Então o Panam já era, aqui no meio da reunião, com todo mundo assistindo, e aí ela chama o Wang Miao. Ela fala, não, o Wang Miao e explica para ele que os trissolarianos pediram para a tecnologia, a nanotecnologia, ser a primeira a ser descontinuada. O principal foco dela era acabar com a pesquisa do Wang Miao, porque os trissolarianos pediram isso, né? E, bom, ela não fala exatamente por que isso, porque na verdade ela resolve falar para todo mundo, contar mais um pouco do background, voltar lá no tempo, né, para o flashback lá da Costa Vermelha, porque lembra, a gente parou na história lá da Costa Vermelha quando ela foi incumbida de procurar sinais de vida extraterrestres, e logo ela percebeu que os sinais que aquela antena era muito pouco potente para capturar sinais de muito longe. Ela não ia conseguir capturar nada com aquela antena daquele jeito, né? Então ela continuou buscando maneiras e coisa e tal, e aqui fala justamente sobre ela fala que um dos problemas que ela está tendo para buscar essa comunicação externa é justamente o Sol, né? O Sol
gera muita radiação eletromagnética e estática muito forte, então acaba ficando difícil você conseguir ouvir ondas de rádio do espaço profundo com o Sol tão perto, né? Então o Sol é um problema, e daí eles decidem que ela vai se dedicar a tentar resolver esse problema da interferência do Sol, né? Aí ela explica que o Sol é muito caótico, que não tem, não tem como simular um Sol para conseguir anular o efeito dele ao escutar o espaço, né? Mas que você pode pelo menos anular a parte base, a parte normal. Quando tem um evento qualquer, você não tem como anular. Mas a parte base do Sol você consegue, e de repente só com isso você já consegue facilitar a escuta de outros planetas, né, de outras civilizações. E daí mostra ela estudando o problema e coisa e tal, lendo um monte de papers e coisa e tal, fazendo um monte de derivações lá, e no final ela está falando com o Yang Weining, né, que eu não sei se aqui ele já tem alguma coisa, em algum momento eles vão ter um caso, né, tanto que ele vai ser o pai da filha dela, mas aqui eles estão discutindo e ela fala com ele que eu não consigo resolver o problema da interferência completa. Ainda aparecem umas ondas, umas cintilações no Sol, mesmo tirando todas as coisas que eu fiz ali, né? Aí ela mostra aqui que mesmo com toda retirando a simulação, ainda tem umas interferências no Sol que ela não consegue resolver isso daqui. E em determinado momento ela tem aqui, a impressão que dá é que ela tem esse breakthrough dela, que ela bota a mão assim, com o Sol assim, Mas isso daqui já vai ser em breve que a gente vai entender esse breakthrough dela, o que acontece agora, né? Enfim, é assim que termina o episódio, né? Então, ou seja, o Panam foi morto pela... E assim termina o episódio. Vamos fazer então as nossas conclusões finais, né? Bom, esse episódio ele é cheio de dicasinha, como eu falei. É o tipo de episódio que quem não leu o livro vai olhar assim e vai achar que, caramba, não teve muita coisa assim, né? Teve, lógico, a reunião do Eto, né? A explicação do que é os adventistas, do que é a organização e coisa e tal. Mostrar a Yuan-Shi como a grande chefe, a grande líder ali. Mas o que eu gostei nesse episódio foi justamente essas dicasinhas que ficaram, eles botaram um monte de easter egg no episódio, assim, sobre o livro, que ficou bem legal no final das contas. Esse episódio acaba sendo um episódio muito mais divertido nesse sentido, né? Enfim, é isso daí. Já tá longo esse vídeo, vou parar por aqui.